que a gente chama de, o Jung chama de daimon, né, que vem lá de Heráclito, que é aquilo que é o dinamismo de vida, né? O indivíduo parece que ele acende, ele ilumina, e aí ele encontra um propósito para servir. E à medida que ele começa a usar todo esse poder econômico que ele tem para esse servir, e que não é distribuir dinheiro, mas é se engajar com a inclusão social, é se engajar com as relações interpessoais, é diminuir o processo de discriminação, é trabalhar melhor com a redistribuição de renda e até com cuidado do planeta, né? Porque o planeta hoje está numa situação de crise enorme. Ele encontrou um significado para a vida. E aí a coisa ganha um outro caminho. Né? Eu costumo fazer uma comparação bem recente e atual entre o Steve Jobs e o Bill Gates, né? Você vê, os dois indivíduos são concorrentes, os dois milionários. O Steve Jobs fez uma doença que eu entendo como psicossomática, ele faz uma doença de pâncreas. O pâncreas é o órgão que trabalha com a gestão energética do corpo, o dinheiro é uma energia. Ele conseguiu acumular 75 bilhões de dólares para ele, no bolsinho dele, né? E não fez nada a não ser se defender dele mesmo. Tanto é que ele criava só sistemas para evitar que fizessem a pirataria do processo dele. Ele estava defendendo dele, porque ele começou pirateando, inclusive, né? Ele começou fazendo o movimento inverso. Em compensação, o Bill Gates, no meio do caminho, conseguiu usar toda a fortuna dele para trabalhar com fundações, com pesquisa do câncer, pesquisa de inclusão social. Conclusão, ele já queimou 2 ou 3 vezes a fortuna e continua fazendo fortuna. Só que ele está criando uma condição de vida muito saudável para ele e para o entorno relacional dele. Então, assim, é a maneira do uso do dinheiro que vai diferenciar, né, a qualidade de vida do próprio indivíduo. Em diversos momentos na sua fala trouxe Jung, né? Para as pessoas poderem entender, talvez não compreendam ao certo o que é a psicologia junguiana. Você também é um professor, é coordenador de formação psicossomática, então o que é a psicologia junguiana? Eu, na verdade, assim, eu sou fundador do IGEP, né, que é Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. Convido as pessoas a visitarem o site, que é www.ijepigep.com.br. Lá tem vários vídeos, vários artigos e material meu e de meus colegas professores, e a gente coordena cursos lá de Jung, psicossomática, dependência, abuso, compulsão, arte-terapia. Mas tudo é a base de Jung. E Jung, para mim, ele é um indivíduo que foi revolucionário na época dele. Ele morre por volta de 1960, mas ele teve uma pequena passagem de 4, 5 anos de relacionamento com Freud, mas a divergência entre eles era gritante desde o início, porque o Jung nunca abriu mão da dimensão espiritual do ser humano, da busca de sentido, significado. Ele que cunhou palavras que hoje é usada largamente no mundo holístico e transpessoal, que é sincronicidade, mandala, complexo, e assim por diante, né? E individuação, que é o caminho. E ele diz assim, o indivíduo, ele tem um propósito, ele veio aqui para ir além de comer, beber, dormir, ter prazer e esperar a morte chegar. Ele veio para servir, né? E quando ele se desvia do servir, é que ele adoece. Como eu fiz minha jornada inicial na medicina e tive contato com a homeopatia, eu sou homeopata também, o Hahnemann fala, todo indivíduo que vai para o caminho equivocado e desvia do mais alto fim existencial, que é o chamado, ele adoece. A doença é como se fosse uma possibilidade de tomada de consciência, né? Aí casou demais. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, foi a aproximação de Jung com Hahnemann. E depois eu fui me aprofundando mais no Jung. Mas assim, eu vejo que o Jung ele é a base para todo esse pensamento do homem contemporâneo, né? Para entender o sentido de vida mesmo. Muito bom. Recentemente, em 2008, teve todo aquele processo relacionado às questões financeiras, né? E sempre em épocas de crises financeiras, os seres humanos é fácil encontrar pessoas que nesse momento falam assim, olha, eu acho que agora vai acabar o sistema, eu acho que agora esse sistema monetário que a gente vive vai terminar. Na sua opinião, esse sistema financeiro, o sistema onde nós estamos inseridos, ele ainda tem fôlego para continuar, ele ainda tem possibilidades de trazer uma finalidade para
porque ele foi criado. O que você acha? E o que você acha também desse pensamento dessas pessoas que sempre acham que é o fim, vai acabar? Samuel, eu entendo assim, o sistema financeiro, esse capitalismo neoliberal, ele está sucumbindo mesmo, né? Ou seja, a Europa está se destruindo, ela não vai conseguir manter, os Estados Unidos está fazendo uma emissão contínua de dinheiro, também não vai bancar. Nós estamos aí para frente com dois gargalos enormes, um é o gargalo da crise ambiental, com aquecimento e diminuição do abastecimento, e o outro gargalo é a escassez do petróleo, que é uma coisa também recente. Então, assim, com todo esse dinamismo, certamente vai ter que ser reinventado o sistema econômico mundial, né? Este capitalismo não vai bancar mais. Ou seja, ou a gente vai para aquilo que Jung chama de alteridade, que é uma fase posterior ao patriarcado, onde cada um consegue sair de si para se ver com o olho do outro, e aí sim vai acontecer a distribuição e redistribuição da renda e tudo mais, ou então a gente vai ficar tentando manter o patriarcado, e aí a possibilidade de conflitos sangrentos é cada vez maior. Vou pedir para o Alexandre, então, trazer para nós uma imagem, que é a frase que está aí para a gente ler, o nosso convidado comentar. Homem, conhece a ti mesmo, e só então poderás conhecer os deuses. Comente esse, homem, conhece a ti mesmo, e só então conhecerás os deuses. Isso está no oráculo de Delfos, né? E Hipócrates traz isso como uma base da medicina, ou seja, a medicina está lá. Homem, conheça-te a ti mesmo, né? E só assim poderá conhecer, na verdade, o Deus que habita em ti, para conhecer os deuses que habitam no outro, né? Ou seja, porque o sagrado está dentro. A gente tem que entender que quando nós vamos em qualquer culto ou em qualquer religião, prática religiosa, nós não estamos indo lá para encontrar Deus. Nós estamos indo lá para levá-lo, porque ele está dentro de cada um de nós, né? E a partir desse conhecimento desse Deus interior, a gente se conhece, obviamente, né? E nesse processo de autoconhecimento, qual é a importância que você atribui, o que você atribui em relação a pessoa ter, por exemplo, criar, desenvolveu? Desde muito jovem, eu sempre gostei de fazer essa coisa de autoconhecimento, de anotar meus sonhos, de anotar minhas percepções, de anotar meus insights. Qual a importância de se criar um inventário existencial? Então, isso é o que eu termino no meu livro, né? Ou seja, no final do meu livro, não sei se você chegou a ver, né? Tá bem aqui no finzinho, o fim do livro, eu coloco aqui um inventário existencial. E eu faço com que o indivíduo, não é um livro de autoajuda, é um livro de autoconhecimento, está lá, né? Inventário existencial. E aí eu tenho 16 perguntas, como um roteiro para o autoconhecimento. E esse inventário começa assim: o que eu tenho de padrão que eu imagino ser, que eu trago de herança da minha mãe, de herança do meu pai, de herança do espírito da época, o que eu consigo imaginar da minha vida sem esses padrões, o que pode mudar para melhor, para pior, se eu transformar em alguma coisa, da onde eu vim de fato, para onde eu vou. Essas perguntas, que são perguntas que geram conflitos, elas ampliam muito a consciência, e ampliando a consciência o indivíduo consegue encontrar foco, né? E com foco tudo fica bem, né? Eu digo assim, o indivíduo que está com foco, ele pode estar em qualquer lugar, ele não vai perder a luz dele. Eu brinco dizendo assim, o ser humano não é batata. Do ponto de vista da batata, ou da laranja, né? Assim, uma laranja podre no saco de laranja apodrece o saco todo. Um ser humano que está com foco, ele pode estar num saco de homens podres. Além dele não apodrecer, é capaz dele desapodrecer os outros homens, né? Porque ele não